Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Vou só aqui relembrar algumas coisas, porque hoje estava a falar com uma pessoa e estava a dizer que vinha gravar o podcast e perguntaram-me se o podcast estava no YouTube também, se também havia em vídeo. Eu disse sim, claro que sim. Portanto, este podcast está disponível no Spotify, na Apple Podcasts e no YouTube também. Por isso, se quiserem ver as nossas carinhas larocas, podem sempre ir ao canal de YouTube da Ecológica para verem o podcast com imagem. Queria também relembrar que, para saberem todas as novidades da Ecológica, podem subscrever à newsletter. O link está na bio da página de Instagram da Ecológica, ou então em ecológica.com. Portanto, só para fazer este convite, assim ficam a saber todas as novidades, recebem o e-mail sobre os novos podcasts que saem sempre às quartas-feiras, ficam a saber também dos retiros que eu ando a fazer, dos cursos e todas as novidades Ecológica. Portanto, deixo aqui o convite. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial que eu já há muito tempo que queria ter aqui. É a Marta Gauthier, que é psicóloga clínica e autora. A Marta estreou-se em 2011 em palco com um monólogo humorístico sobre mulheres e em 2022 lançou o seu podcast Aconteceu uma Situação, que eu gosto muito de ouvir. Agora está só disponível para o Patreon, mas é um podcast que vale muito a pena. Por isso, obrigada, Marta, por estares aqui. Obrigada também. Estou mesmo muito contente. Eu acho espetacular porque eu achava que só te ia conhecer hoje. Eu liguei, nós estamos a gravar num domingo e eu liguei à Marta na segunda-feira a convidá-la. Então vem ao podcast. Ela, claro que sim, vamos. E no dia seguinte encontrámos-nos nas constelações familiares da Maria Gurjão. Foi assim uma coisa. Nunca nos tínhamos visto na vida, não é? Nunca nos tínhamos visto. E no dia a seguir a termos falado pela primeira vez, encontramos-nos ali. Foi giro. Foi lindo, foi incrível. Mas também já vamos falar um bocadinho sobre isso, porque eu vou querer abordar aqui alguns temas relacionados com isso. Para já, a primeira pergunta que eu tenho, já que o teu podcast se chama Aconteceu uma Situação, qual foi a situação que aconteceu esta semana? Pois, isso agora foi inesperado, não é? Portanto, estamos num domingo. É assim, as constelações foram uma coisa que aconteceu importante, mas eu agora, quando tu me perguntas isto, a única coisa que me surge é o facto de eu estar prestes, não sei bem quando é que lançamos isto, não é? Este episódio, estar prestes a estrear um espetáculo. Eu não estreio um espetáculo há alguns anos, desde 2015 que eu não estreio um espetáculo e vou estrear o Beijo do Príncipe e estava a pensar que há uma tensão, principalmente nesta semana, porque está muito para breve, há uma tensão em mim que eu já não reconhecia há muito tempo e que me dá para, hoje em dia estou muito mais consciente de mim mesma, mas que me dá para logo de manhã, e nós estamos a gravar isto hoje de manhã, logo de manhã eu ter uma tentação de embirrar com as pessoas. E hoje quando estava... Por favor, não embirres comigo. Não, mas não é muito mais cedo, começa como eu acordo de madrugada e enfim... mesmo depois de muito tempo de meditação, eu estava hoje a tomar banho e estava-me a arranjar e estava a arranjar coisas na casa que não estavam bem para embirrar, para descarregar. Só que, como já estou muito mais trabalhada, consigo-me conter, porque há detalhes para pensar. Estou com outro espetáculo, que é os Conversas Sérias, também em concomitância, e portanto, eu hoje pensava assim... Eu realmente, se eu não meditasse tanto e de alguma forma não tivesse não tivesse uma vida tão espartana, digamos assim, com as minhas rotinas muito rígidas, de alguma forma, e que eu gosto que seja assim, eu não iria aguentar esta pressão. Acho que é demasiado, porque eu dou consultas e depois agora, tu sabes um bocadinho já da minha vida, não é? Eu tenho desde há 3 anos que vivo um pouco reclusa
e então há 3 anos que parei os meus espetáculos, parei de orientar retiros, parei de orientar meditações, e tudo está a ressurgir de há uns meses para cá. Então, e por isso é também que o espetáculo se chama O Beijo do Príncipe, porque é como se fosse o príncipe que acorda porque me apaixonei há uns meses, e o príncipe acorda a princesa, e eu que estava virada para dentro, e que esses 3 anos foram úteis para olhar com delicadeza e atenção e todo o tempo do mundo para o que se passa dentro de mim. Agora este beijo do príncipe inesperadamente me virou para fora, e de repente ressurgiu a minha vontade de fazer espetáculos, de orientar meditações, orientar retiros. Ainda não recomecei, mas estará para breve. E então eu pensava hoje de manhã, eu tive tanto tempo parada que este tipo de pressão eu já não estava habituada, e eu só consigo colher isto exatamente porque medito muito, porque senão são detalhes. Só para tu perceberes, tu há bocado estavas a falar de uns vídeos que já viste meus e do Tiago no meu canal de YouTube, ou viste no Facebook, não sei, umas brincadeirinhas que eu faço. E o espetáculo que vamos fazer, apesar de ser baseado no podcast Aconteceu uma Situação, nós vamos fazer umas mini rábulas, é só um fait divers lá no meio do espetáculo, em que eu tenho... como nós gravamos normalmente no carro, eu reproduzi o meu carro em cartão, digamos assim. Então todos esses detalhes eu estou a pensá-los, e ando a falar com a fábrica que está a fazer, e é tanta coisa. E é assim, eu reconheço perfeitamente o nervosismo antes de estar a estrear qualquer coisa, perfeitamente o que é isso. Mas tu achas que ainda há algum medo associado? Muito menos do que havia, e eu acho que talvez tu também sintas o mesmo que tenhas muitos anos de profissão, se estás a pisar o palco, a estrear alguma coisa, e depois eu acho que ficarás nervosa, mas pelo menos no meu caso eu sinto que é um bocado ego também, é um bocado vaidade, é um bocado orgulho, é como se fosse... eu tenho que conseguir que isto corra bem, e como é um formato, eu estou sempre sozinha em palco. Desde 2011 que eu faço espetáculos e estou sozinha, é o formato que eu gosto. Pela primeira vez vou incluir outra pessoa. Eu sou super controladora. Há aqui uma parte, não é? Apesar do Tiago no espetáculo ter apenas a função de me fazer perguntas, digamos assim, para eu falar de alguns temas. O espetáculo é improvisado? Como é baseado num podcast, eu faço mais ou menos um modelo que nós fazemos num podcast. O podcast comecei eu, e agora o Tiago entrou há uns meses, e ele faz-me algumas perguntas. Muitas vezes eu não sei que perguntas é que ele me vai fazer, e depois vou explanando. Ou seja, na verdade é um espetáculo de desenvolvimento pessoal com algum humor, mas já não é um espetáculo... É mesmo isso, com algum humor, mas sem escravidão ao humor. Pode haver momentos de maior leveza e de riso, ou pode haver momentos de seriedade. Eu não quero nada quero me sentir livre nisso. E depois, antes do fim da primeira parte e antes do fim da segunda parte, fazemos uma coisinha, os dois, para mais uma coisa para rir, uma coisa engraçada, mas então entregar-me nas mãos de alguém, digamos assim, não contar só comigo, também há esse dose de nervosismo. Queria só relacionar isto um bocadinho para pessoas que têm outras profissões, não é? Porque nós estamos a falar neste nervosismo e neste medo porque estamos em palco, mas eu acho que isto também é equivalente a, por exemplo, alguém que tem que ir fazer uma apresentação numa empresa, ou alguém que tem tem que fazer uma apresentação grande, ou numa reunião tem que apresentar um projeto importante, ou há uma reunião de trabalho. Eu acho que talvez este medo ou este nervosismo seja equivalente. Sim. E houve uma coisa que me disseram uma vez, aliás, 2 coisas em espetáculos que me disseram, porque eu também tenho stage fright e agora cada vez menos, não é? Mas que me disseram assim, na estreia, disseram-me: Vera, as pessoas vieram para gostar, toda a gente veio para gostar. Bem, e isto de repente tirou-me um peso de cima, que é, claro que eu estava com tanto medo do julgamento, sabes, de não gostarem de mim, e também numa altura em que eu achava que não gostarem de mim no espetáculo era não gostarem de mim enquanto pessoa, e não entender que não estão a gostar do meu lado profissional, podem não gostar de mim enquanto atriz, ou podem... E eu na altura achava que não gostarem de mim na estreia era, pronto, não gostarem de ti completamente. Não gostarem de mim como pessoa e não como performer, como atriz. E desde
desde que me disseram isso, tipo, as pessoas vieram para gostar, ninguém comprou um bilhete, ninguém gasta dinheiro para ir ver uma coisa. As pessoas estão predispostas, claro. E isso de repente foi espetacular, tipo, tirou-me assim, deu-me imensa leveza. Agora estás a dizer isso e o que eu, por exemplo, com o palco, o que eu aprendi que me trouxe para a vida foi, eu durante os primeiros anos, eu não sou atriz, não é? Portanto, eu fazia espetáculos de humor, depois comecei a fazer as conversas sérias, que é num outro registro, mas durante os primeiros anos eu passava muito tempo no camarim a tentar que o medo acabasse, que é para eu conseguir entrar no palco. Até que ao fim de alguns anos eu percebi que não havia forma de fazer isso e que eu teria que entrar com o medo. E isso também foi um alívio para mim, porque eu estava sempre a pensar, meu Deus, só falta uma hora, eu ainda estou aterrorizada, só falta meia hora, eu ainda estou cheia de medo. Quando é que isto para? Eu meditava e fazia e acontecia, e via vídeos motivadores enfim, e depois eu pensava, não, tu vais inteira, com todo o teu medo, e depois pode acontecer que o medo se vá dissipando, pronto, mas em relação ou então podes usar isso de outra maneira, ou ressignificar. Imagina, eu uma vez tive esta conversa com alguém que é, na verdade esse medo, esse nervosismo pode-se chamar ansiedade, ou pode-se chamar uma série de outras coisas. Se tu de repente substituires a palavra ansiedade, ou medo, ou nervosismo por pica, ou excitação, ou sim. Bem, em vez de dizer, ai, estou super ansiosa, estou super excitada com isto, de repente muda a tua forma de encarar esse exatamente, portanto, mas também ver como medo, que pode ser visto como o nosso lado sombra, ajudou-me na vida, que é, se eu vou ter uma conversa importante com alguém, com alguma pessoa da família, com um filho, ou com um amigo, mesmo que eu esteja com medo, não há problema eu ir inteira, com o meu lado sol, com o meu lado sombra, eu estou ali inteira, e aceitar-me, o palco ajudou-me a aceitar o caos que nós somos, não é? O Seinfeld tem uma metáfora que é qualquer coisa como estar no palco é como tu estares, ele arranjou esta metáfora, como uma criança estar vestida com o fato do pai, o fato que não é adequado para uma criança e portanto que lhe está grande, e que está sempre no palco a tentar ficar confortável e que não se note muito que ele está desconfortável, pronto. E o palco ajudou-me, que eu que sou tão exigente comigo, ajudou-me a perceber, porque tu ali falhas à frente das pessoas, recuperas, estás sempre a tentar disfarçar que estás desconfortável. Então, aquilo que eu dizia há bocado, há uma vaidade em mim, mas há uma vaidade que eu quero que resulte, mas depois, como já fui trabalhando tanto o ego no sentido do desinvestir, no sentido do pô-lo num lugar mais pequeno, depois lembro-me, não, isto era a Marta antiga é que queria muito que uma coisa resultasse por ego, agora é só uma coisa que eu vou fazer, que pode ser, pode agradar, que pode não agradar, mas tem só esse local, não é? Isto parece muito simples, mas quando a gente percebe isto é uma libertação, porque dá para tudo na vida, como tu estavas a dizer, pode ser uma apresentação numa empresa, o que for. E eu tive um professor de teatro, porque eu faço sempre aquecimentos antes de entrar em palco, aquecimentos de voz e de corpo e não sei o quê, para relaxar, como faço todas as manhãs também, mas tipo para ficar assim num estado mais tranquilo. E eu tinha um diretor na escola de teatro que dizia assim: não aqueçam demais. Do not kill the butterflies. Do not kill the butterflies. Ele dizia tipo, que é tão bom tu teres as borboletas e poderes usá-las. Estás viva, né? Estás viva. É giro isso. Do not kill the butterflies. Quando ele nos via a aquecer demais, que eu acho que foi espetacular. Olha, também. Mas olha, vou guardar essa para não é? É giro. Olha, então, queria ir aqui um bocadinho para o tema das constelações familiares, porque nós acho que por alguma razão nós estávamos as duas juntas no lá. grupo da Maria Gurjão. E também já ouvi um bocadinho a parte da tua história e tudo isso, então queria-te fazer aqui algumas perguntas sobre isso, também do teu background de psicologia e mesmo da tua experiência. Qual é que tu achas que é a influência das nossas famílias naquilo que nós somos? Então, aquilo que eu acho é... há uma frase que se diz e com a qual eu não concordo, que é que a criança é o pai do adulto. Ou seja, porque isso tornar-nos-ia reféns da nossa história, daquilo que nos aconteceu na infância.
Eu sou psicóloga, portanto atendo pacientes e venho de uma escola muito clássica, venho do ISPA, que é altamente freudiana e que vê a infância como realmente o nosso comando para o resto da vida. Mas nós sabemos também que a psicologia vai modernizando, que nós psicólogos, mesmo tendo vindo dessas escolas, nós vamos somando a isso as novas áreas, vamos tendo uma visão holística, enfim. Então, cada vez mais, eu acho, porque, só para lembrar, nós somos seres divinos a ter uma experiência humana. E não o contrário, nós não somos seres humanos que de vez em quando têm experiências divinas. Então, sendo assim, eu às vezes até, para quem nos está a ver no YouTube, só dizer que vou fazer aqui uma metáfora com as mãos, mas quem não está a ver também eu vou tentar explicar bem, normal. Então, imagina, isto é a parte divina e esta é a parte humana. Imagina, é como se estivesse junto aqui, portanto nós vamos fazendo as nossas coisas, eu acordo de manhã, faço, aconteço, tenho a minha história, mas esta é a minha parte divina que permeia tudo. Perto disto é um detalhe, portanto, a minha parte humana perto da minha parte divina é um detalhe. Então, quanto mais nós vamos trabalhando vamos partindo pedra das nossas dores, porque repara, quando todos somos traumatizados, não é? Logo o nascimento, o nascer já é o primeiro trauma que nós temos, o sair da barriga da mãe, e a partir daqui, uma vez que o amor humano é limitado, não é? Nós somos limitados, não é? O amor também, de certa forma, é limitado, pelo menos aparentemente, então todos temos os nossos traumas. Quando nós não trabalhamos os nossos traumas, é mais provável que nós sejamos reféns da história que nos aconteceu, porque eu estou a mover-me segundo as minhas dores e, portanto, comporto-me na vida e atraio segundo aquilo que eu não entendi, que eu não transcendi. Portanto, se eu não fiz ainda a alquimia de transformar a dor em amor, eu sou mais escravo da minha história. Mas estás a falar da história... Pronto, eu vou ter que perguntar isto. Estás a falar de vidas passadas ou desta história? Não, desta. Ou agora seja, estou a falar desta. Tu acreditas que a criança, quando nasce, nós quando nascemos somos uma tela em branco? Acredito que em termos divinos somos uma tela em branco e depois com a história, com as coisas que nos vão acontecer, que nos vão acontecendo e que nós escolhemos, porque eu acredito que nós escolhemos os nossos pais, escolhemos as circunstâncias em que nascemos, que vimos com coisas para trabalhar, umas que já não precisamos trabalhar porque já trabalhámos noutras vidas, enfim, pronto. E a partir daqui, porque a tua pergunta foi, nós somos, como é que tu disseste? Eu perguntei-se qual é a influência das nossas famílias naquilo que nós somos. Pronto, então é isso. A partir do momento em que as coisas que nos acontecem da nossa família, nós vamos ficando... Quanto mais nós trabalhamos isso, quanto mais fazemos aquela alquimia, mais livres da nossa história e da nossa família nós vamos ficando. A jornada do herói acontece a partir do momento em que tu tens que estar disponível para desiludir. Olha, a Maria Gurjão fala muito disto também. Tens que estar disponível para desiludir a tua família. Tu só fazes a jornada do herói quando tu de certa forma, tu segues uma verdade que está a vibrar dentro de ti e que muitas vezes não é de acordo não é? Mas a tua verdade pode não desiludir a tua família. Podes ter uma verdade que seja compatível. O chavão diz assim, mas como é que eu hei de dizer? Por exemplo, no meu caso foi inevitável a desiludir, no sentido em que eu quando estava grávida do meu terceiro filho, que tem agora 10 anos, eu anunciei, escrevi uma mensagem a toda a família e amigos dizendo que não iria mais a festas de anos, que eu não iria mais... eu precisava mesmo, depois de anos, a ocupar-me, a tentar ser a filha perfeita, a irmã perfeita, a sobrinha perfeita, chegar a tudo, mesmo que os outros pudessem não considerar, só eu sei o que eu me esforçava para tal, por vaidade também, por ego. Às vezes não era por amor, era porque com a desculpa que é o que...
nos países que estão muito imbuídos na lógica católica, versa muito isto, a ideia de que nós estamos a fazer pelo bem do outro, mas na verdade lá no fundo, mesmo sem consciência, nós queremos muito o aplauso dos outros e queremos muito, olha, ir para o céu. Está aqui imbuído, mesmo que intelectualmente às vezes não concordemos ou que não tenhamos noção disso. Pronto. E depois, quando eu comecei a viver mais neste casulo para perceber quem eu sou, porque percebi que não estava feliz, porque eu fazia toda essa jornada, ser a mãe perfeita, tentar ter a casa perfeita, e depois ia para a cama, ia dormir e sentia um vazio e uma solidão e uma infelicidade. Quando eu comecei a ter que perceber isto, inevitavelmente desiludi, porque faltei a coisas importantes das pessoas, porque não estou disponível para toda a gente que precise de mim. Então eu acho que é por isso que se diz que a jornada do herói, quase quem se propuser a segui-la vai ter mesmo que, se não é desiludir a família, desilude alguns amigos, porque é estranho se tu conseguires agradar a toda a gente. Há aí qualquer coisa que tu estás a vender à alma caso tu consigas cumprir isso. Eu acho, Marta, muita gira, eu tinha aqui uma pergunta preparada para ti que ia só fazer mais à frente, mas agora faz todo o sentido. Tu escreveste um livro com a tua mãe chamado Desculpe lá, Mãe. Sim. Há muitos anos. Ainda pedes desculpa à tua mãe? Tinha eu 19 anos. Tinhas 19 anos e escreveste um livro com a tua mãe chamado Desculpe lá, Mãe. Pronto, peço ainda mais. Peço ainda mais desculpa à tua mãe. Sim, esse desculpe lá, Mãe era insolente. Desculpe lá, Mãe, mas eu acho... Estás a ver aquele desculpe lá? Era, a ideia do título até foi da minha mãe e era um livro de cartas, não é? Uma para a outra, nunca tinha escrito um livro, a minha mãe desafiou-me para isso e era desculpe lá, Mãe, não era o desculpe lá, Mãe, era da irreverência da adolescência, não é? Desculpe lá, Mãe, mas eu acho que tal. Portanto, chamava-se Desculpe lá, Mãe. E hoje em dia, depois, eu tive muitos anos. Eu tive, de certa forma, uma infância um pouco acidentada, porque a minha mãe casou 3 vezes, o meu pai casou 3 vezes, vivi em muitas casas, com 20 e poucos anos tive uma depressão muito grave. E durante alguns anos eu tive a sobranceria e a arrogância de acusar os meus pais das suas falhas e do que eles não conseguiram fazer. E na minha ignorância continuei nessa demanda durante tempo demais. E depois, desde há alguns anos para cá, cada vez mais, depois nós vamos sendo mães, vamos falhando, e aí sim começa a vir-nos a humildade de perceber, meu Deus, a minha mãe vivia... porque o universo tem tendência a evoluir, não é? Portanto, à partida, os nossos filhos serão uma versão melhorada de nós. Então, as condições que a minha mãe teve foram muito mais adversas do que as que eu tive. E mesmo assim, eu falhei muito. Então eu penso, caramba, a minha mãe, mesmo assim, com aquilo que tinha, com o tipo de casamentos que tinha, com as condições que tinha, com a lógica com que foi educada, a minha mãe fez milagres. E uma coisa é tu saberes isto, eu sabia isto, porque quando eu estava na minha fase de revolta, que demorou anos demais... as pessoas às vezes dizem uma frase irritante e a mim irritava-me, eles fizeram o melhor que puderam e eu entendi isto intelectualmente, mas eu não conseguia integrar isto e demorei muitos anos demais. E como é que conseguiste integrar? Só depois de seres mãe? Não, depois disso, ainda foram alguns anos depois disso. Eu fiz muita terapia, não é? Quando tive uma depressão. Depois de me divorciar há 9 anos, comecei a ir a muitos retiros espirituais, fossem retiros de meditação ou retiros de cura de trauma, de todo o género. E ainda demorei muito, acho que fui de compreensão lenta, até que quando finalmente eu entendi e integrei, eu fiquei super embaraçada com aquilo que eu tinha julgado injustamente os meus pais e pensei que pachorra que eles tiveram. Eu não sei se eu teria a mesma pachorra para tolerar a minha insolência de certa forma. E então hoje só sinto vontade, estou a falar da minha mãe porque falaste do livro com a minha mãe, mas também me acontece com o meu pai, apesar do meu pai eu não ser tão mimosa, digamos assim, só trato a minha mãe por mãezinha, acho
agradeço-lhe muitas vezes, digo-lhe, tem razão, mãe, quero... Porque podes escolher um livro agora que é o Tem Razão, Mãe. Tem razão, mãe. É giro. Tinha razão, mãe. Há aqui uma coisa que ao mesmo tempo há uma nuance e que é importante, e tu falaste aí de famílias e tudo, e é importante se calhar trazer isto, que é, para uma mulher saber quem é, muitas vezes ela tem que estar longe da mãe, principalmente. A minha mãe é uma pessoa com uma energia forte, que ocupa um espaço energético grande. E, ao mesmo tempo, isto parece uma contradição e ao mesmo tempo não é. Que é, ao mesmo tempo que eu tive esta humildade e tenho um amor profundo, não é eu amo mais a minha mãe, eu reconheci, foi melhor o amor que lhe tenho e que eu estava a travar. Então, para além de a respeitar imensamente, de a amar mais ou de ver melhor esse amor, há aqui outra parte que é eu reconhecer e perceber, e foi isto que eu a posso ter desiludido, mas conversei tanto com ela que ela entendeu e vejo com admiração como ela me aceita realmente como eu sou, porque sei que isto ela tem pena, ela vem de uma lógica mais clássica de educação, em que os filhos estão mais presentes, até nas épocas mais importantes para ela. E ela fez aqui uma volta, só por amor é que se faz isto, uma volta dentro de si mesma, e então esse amor chega a mim. Mas eu estava-te a dizer, e eu vejo que eu preciso estar longe da minha mãe, e apercebi-me isso hoje em dia menos, ou seja, preciso menos disso. Então apercebi-me que eu, para saber, eu era tão... Por osmose, se eu estava na presença da minha mãe, hoje em dia tenho esse músculo mais definido, mas se eu estava na presença da minha mãe, a opinião dela, o que ela tinha sobre mim, podia ser das minhas ideias, intelectuais, dos meus gostos de livros, ou outras coisas mais mundanas, como a roupa que eu visto, ou como é que ela acha que o meu cabelo está, que bastava isso para eu ficar mais insegura, e ela não faz nada para eu me sentir insegura, mas ela comenta ou faz uma pequena observação ou crítica, que a minha mãe é uma mulher crítica, eu também herdei isso dela, também sou crítica em relação aos outros, tento conter-me, mas sou. Então bastava isso para eu imediatamente ficar mais misturada com ela, já não sabia onde é que eu estava, onde é que eu acabava e onde é que ela começava, e nesse sentido eu percebi que era preciso uma higiene emocional e que isso pode magoar os outros, porque nestas culturas latinas há muita neurose da família e eu não concordo com isto. Esta coisa de haver matelões de 40, 50 anos que ainda estão neuróticos porque a mãe fica triste porque ele não vai almoçar lá ao domingo, não se percebe, não é? Quando tu vês noutros países da Europa, normalmente de clima mais frio, mas que não funciona assim, as pessoas seguem as suas vidas, seguem o seu caminho. Uma coisa gira que é os pais, uma frase gira é que os pais são pais do nosso corpo, mas não são pais da nossa alma. E, portanto, nós muitas vezes, o nosso caminho não tem a ver com a nossa família. Então, quando eu escrevi essa mensagem há uns anos, eu disse, se conseguirem, acreditem no meu amor mesmo que eu não esteja presente. Não, a presença, esta coisa da presença ser igual ao amor, aquela frase diz assim, sim, quem ama está, e eu acho que quem ama está onde sente que deve estar, e que o outro não vai duvidar desse amor constantemente. Também há aquela frase que é amor é liberdade. Amor é liberdade. Portanto, se nos amamos, também vais ficar feliz por me ver livre. Exatamente. E eu também vou ficar feliz por te ver livre. Exatamente. E aquela coisa, o conceito de amizade aqui, que está cheio nas frases de Facebooks e afins, que a amizade, o amigo é aquele que está às 3 da manhã, se não sei o quê. Essa coisa de ou estás comigo ou estás contra mim. Então a amizade transcende tanto isso, e então eu vi na altura que houve pessoas que se ofenderam comigo e duvidaram desse amor, e que é normal. Eu também não sei se eu teria poder de encaixe suficiente. E depois são raras as pessoas, eu própria não sei se tenho essa grandeza às vezes, são raras as pessoas que nos dizem, toma o tempo que tu quiseres, eu gosto de ti
como tu és, e estás dentro do meu coração e faz o teu caminho. E isto é tão bonito e tão comovente, mas desafiador também, porque... E o vínculo emocional muitas vezes não é feito por essa presença, sei lá, nos eventos familiares, ou seja, o vínculo e a conexão vai muito mais para além disso. É muito mais tipo, para além. Tu consegues ver-me, se tu me vires, eu vou sentir um vínculo mais forte contigo. Exatamente. Mais do que ir por, não, agora tenho de ir ao almoço de família, não sei do quê. E ou que agora nem é justo para a pessoa, porque tu estares a ir em esforço, sentes essa energia e a outra pessoa vai sentir. E olha que eu tenho estas teorias, mas eu aplico-as. Por exemplo, em relação aos meus filhos, já houve uma altura em que eu lhes disse... durante a vossa vida, as pessoas vão estar sempre a insistir sobre aquilo que vocês deviam fazer com a vossa vida. Inclusive eu, porque eu, apesar de aprofundar espiritualmente, apesar de falar destes temas, não estou imune à cultura onde eu cresci. Então... é natural que eu muitas vezes tente que vocês pensem como eu, que se vistam de acordo com aquilo que eu acho. E claro que enquanto os filhos vivem na nossa casa, há padrões que nós temos que nos reger mais ou menos pelos mesmos padrões. Mas o que eu lhes queria dizer era, sigam o que está o que vibra dentro de vocês, mesmo que vão inclusivamente contra mim. Porque na verdade, e foi uma coisa que eu descobri, o que os nossos pais querem realmente é que nós consigamos seguir aquilo que acreditamos, mesmo que vamos contra eles, porque mesmo que eu não quero pôr a minha mãe ou a mãe de alguém diga assim, mas como é que tu fazes, mesmo, eu atendo pessoas em psicologia há 23 anos, portanto eu vejo que mesmo os pais que dizem aos filhos não, tu não devias fazer isto, não sei o quê, secretamente alegram-se por eles terem pulso, por eles, inclusivamente, os vingarem a eles. Eles que não conseguiram muito... Eles pais que muitas vezes se acobardaram de seguir a sua própria crença e aquilo que acreditavam, veem nos filhos, caramba, ele está a ser capaz, ele é capaz, inclusive, de me enfrentar e eu sou dura de roer. Então a gente pode ralhar com eles, digamos assim, mas que secretamente os pais querem mesmo, nós queremos mesmo que os filhos sejam felizes, mesmo que isso implique estarem às vezes longe de nós, às vezes não concordarem connosco, às vezes, estás a perceber? E essa força que se quer. Isso é tão engraçado estás a dizer isso, porque eu às vezes penso, imagina, conflitos ou falta de reconhecimento que eu possa sentir do lado da minha mãe, às vezes aquilo que eu sinto é, eu na verdade estou a ter coragem para fazer aquilo que ela não teve coragem de fazer. Sim. Sabes? E às vezes sinto que é isso que pode também, essa projeção pode revoltar os pais, mas ao mesmo tempo dar imenso orgulho. Sim. Imenso... Sabes, e uma vez, isso lembrou-me uma coisa que é, uma vez eu escrevi uma carta à minha mãe em que lhe disse... a força, ela ser crítica. Eu pedi ter uma mãe assim, tão crítica e tão... porque quanto mais ela fosse, se ela fosse mole, ou fosse mais fácil levá-la, ou se ela não me fizesse tanta frente àquilo que eu sou, eu não teria tido a oportunidade de exercitar tanto este músculo. E ela acordou a minha rebeldia no bom sentido e, portanto, eu precisei disto. E eu acho super bonita a questão de vocês comunicarem por cartas, porque às vezes a escrever nós conseguimos refletir e expressar-nos de uma forma mais honesta. Eu acho isso super bonito. Isso é uma ferramenta incrível de comunicar com familiares por carta, em vez de, sei lá, às vezes os telefonemas, as mensagens e não sei o quê, não é bem... Mas atenção, se a pessoa souber escrever no sentido de pôr o tom certo, porque às vezes tu aproveitas a carta para pôres ali amarguras e coisas que na presença te encolhes. Mas na verdade também podes usar esse meio para se calhar expores uma vulnerabilidade que não tens coragem de mostrar a falar. Exatamente. E depois o exercício também que nos é pedido na vida é que tu também o consigas fazer depois frente a frente, porque isso também, tu imagina, treinas por carta, que é mais fácil, se conseguires na carta não ires para a vítima, não ires para o azedume, que é difícil em carta, porque
quando tu estás frente a frente com o outro, o olhar do outro vai-te balizando de onde é que tu estás a vir, e na carta não tens isso, mas se tu souberes escrever nesse tom, tu depois, quando treinares o frente a frente, já pode ser mais fácil, mas é bom que tu treines, porque a vida está sempre a exigir que tu mostres a cara, que tu digas, pode ser à senhora do pão, pode ser agora hoje quando te encontrei ali na recepção do hotel, pode ser... Estou aqui. Mas eu acho que pode ser uma ferramenta super útil. Mesmo escrever cartas a ti próprio. Escrever cartas a ti próprio também é... E sabes porque é que eu disse isso? Porque eu já escrevi 6 livros, não é? E hoje temos aqui o último. Temos aqui sim, já escrevi 6 livros e eu muitas vezes usei a escrita para fugir de algumas coisas e, portanto, por exemplo... o meu encontro na recepção contigo no hotel é muito mais difícil do que estar aqui, porque estou a encarnar uma coisa que eu sei o que é que quer dizer. O estar ali, eu fico mais tímida, vou mais... Então eu faço sempre o exercício de não te escondas atrás do teu livro. Imaginem no grupo de constelações de Maria Gurgel. Imaginem, exatamente. É muito bom. Foi um encontro incrível. Mas olha, e eu queria voltar aqui um bocadinho atrás, porque tu tocaste no assunto da depressão e já passaste por isso, e eu acho que isto é tão comum, é mais comum do que aquilo que se quer, não é? Sim. Tipo, é mesmo. E por isso gostava de entrar um bocadinho aqui para também partilhares a tua experiência e para saber como é que podemos ajudar, ou como é que podemos de alguma forma contribuir para a redução deste problema à nossa volta, ou em nós. Mas a primeira pergunta que eu tenho para ti. E estávamos a falar da questão da criança e da perspectiva da criança também, é que histórias é que tu te contavas a ti própria que te levaram a uma depressão? Então, eu acho que eu, no meu caso, eu ia muito para a vítima. A vítima. Eu acho que o que aconteceu na minha infância, eu como criança escolhi, porque as crianças também são corresponsáveis da sua história. E é por essa razão muitas vezes que tu encontras 2 irmãos em que aquela coisa de se dizer eu fui a mesma mãe, não és, tu não és a mesma mãe para os teus filhos, tu és uma mãe para um filho, és assim, para o outro és assim, para o outro és assado. Porquê? Porque é o que é que ele te dá e o que é que ele acorda em ti, portanto há aqui uma sinergia. Pronto, então, mas há 2 irmãos que até podem ter uma educação parecida, como eu já disse, nunca é igual, mesmo que sejam gêmeos, a mãe vai tratar um de uma maneira e trata o outro de outra, mas que houve um deles que escolheu ver determinadas atitudes na mãe como más, e outro que escolheu ver como isso não me importou nada, o que me importou foi aquilo. Isto não vi isso com leveza, não, pronto. Então, nós como crianças também somos responsáveis com o que escolhemos, não é? Pode não ser uma escolha consciente, mas é. Então, eu acho que eu escolhi muito a coisa, porque o que aconteceu é que eu especializei-me no meio daquelas confusões, tantos divórcios, mudanças de casa, discussões, enfim, eu especializei-me em ser transparente, invisível, para não pesar mais no ambiente. E ao escolher fazer isso, obviamente que assumiram sempre que estava tudo bem comigo. E então eu, talvez de forma arrogante também, eu não pedi ajuda, porque uma criança, não é? Se tem vontade de chorar, chora. Se tem vontade de dizer isto não é justo, que é para, não é? Quando, eu hoje em dia já não atendo crianças, mas quando eu atendia crianças, as mães vinham quase por exigência verbal ou não das crianças, porque as crianças chateiam tanto, seja ou porque estão sempre a chorar, ou porque estão sempre a portar mal, ou porque têm uma perturbação alimentar ou uma perturbação do sono, que mói tanto os pais, que os pais dizem, ok, mesmo que às vezes sejam contra psicólogos, vão. Portanto, a criança revela-se o suficiente, e é bom que as crianças, se há sintomas para ter, que os tenham, que é para os pais poderem fazer alguma coisa. O que é que eu resolvi fazer? Fingi que estava tudo bem. Então, o que assumiu é que com a Marta está tudo bem, ela não diz nada, ela está calada, ela está no quarto dela, não há disponibilidade interior com casamentos mais difíceis para fazer investigações mais sérias junto do filho.
Então eu acabei por ficar nessa margem, digamos assim. Depois, aos 13 anos, aquilo veio-me em força. A minha mãe diz que pareciam duas pessoas. Eu até aos 13, e a partir dos 13 comecei a ficar mais respondona e ninguém sabia o que é que vinha dali. E depois, com alguma distância afetiva da minha mãe, com alguma altivez até, isso é irritante, não é? Então é normal que a minha mãe, por exemplo, se espicaçasse mais comigo do que com o meu irmão, que era mais harmonioso, ou pachorrento, ou mais em relação a isso. Seja como foi, eu pus-me à parte, achei que aguentava, fingi que era adulta, fingi, não me queixei, quando devia ter queixado, não chorei, disse que estava tudo bem, devia ter dito, por exemplo, ao meu pai, eles pararam-se quando eu tinha 2 anos, que eu precisava de mais dele, que eu queria tê-lo lá, que eu não fui capaz. Eu vejo agora miúdas, eu acho que esta geração é muito mais rica que a nossa, muito mais verdadeira. A geração, os miúdos, estou a falar dos 16 aos 30. E eles refilam, dizem o que é que sentem, e eu penso, quem me dera na altura haver esta cultura das pessoas. Hoje usa-se muito esta expressão, esta é a minha verdade, eu estou a ser eu própria. Na altura não se sabia, não se falava disso, era suposto que a gente tivesse máscaras, que a gente escondesse, então eu vejo, eu não sabia isso. E então, as histórias que eu contei, respondendo à tua pergunta, era muito da vítima, e eu não tive amparo, eu não tive... Pronto, esta... Isso é aquilo que se chama a depressão mascarada? Pois, podia acontecer... O facto de não mostrares aquilo que estavas a sentir? Sim, eu depois... Podia já acontecer que eu tivesse uma depressão em criança já mascarada, mas eu depois, em adulta, não é? Que a minha depressão com mais sintomatologia começou, sei lá, a partir dos 18, durou até aos 23, 24 e culminou com uma tentativa de suicídio. Quais eram os sintomas? Mas também, só dizer-te, era mascarada também, porque tu vias-me em sociedade e eu era a pessoa mais divertida e fazia rir uma sala. E lembro-me até num casamento que eu fui, que eu estava vestida de um vestido de lantejoulas azuis, e eu fazia rir as pessoas, dançava, e havia uma parte de mim que estava a ser sincera, e depois cá dentro uma solidão, e lembro-me de ir à casa de banho até com um copo de vinho ou de champanhe, já não sei, e uma vontade de partir o copo, que ele até... me magoasse a mão ou que me cortasse a mão de tal solidão, de uma coisa de... É uma dor tão funda, é uma sensação, estás-me a perguntar os sintomas, não é? Uma sensação de que é tão inútil alguém conversar connosco sobre o que quer que seja, parece tão inútil. Ou, por exemplo, a pessoa sentir... Eu às vezes... Eu sentia uma força anímica tão inexistente que às vezes eu estava a andar na rua e via, por exemplo, imagina, uma mulher a mexer no cabelo como eu estou a mexer agora, só a dar um jeito, e eu pensava, a energia que ela tem para arranjar um bocadinho, pôr a mão assim, era este ponto, estás a perceber? Era uma coisa de um desamparo, de começar a tentar adormecer às 10 da noite e às 11 da manhã ainda estar a tentar a tomar banhos quentes, a beber um leite quente. Portanto, não dormir foi... Não dormir, a chorar. A pessoa acredita mesmo que é melhor não estar aqui, que está a pesar os outros. Portanto, isto intelectualmente não faz sentido nenhum. E quando eu penso lá atrás, e olho para trás e penso... meu Deus, eu acreditava mesmo naquilo. Isto era mesmo um desnível de serotonina no meu cérebro que me fazia... É perigosíssimo, porque o desnível que há cerebralmente faz-nos mesmo acreditar que nós não somos merecedores. Vê lá o perigo que isto é. Estás a perceber? Um desnível que tu tens. Por isso é que eu digo, muito cuidado... às vezes quando me aparecem pessoas medicadas para serem seguidas em consulta, e as pessoas muitas vezes dizem, eu estou chateada porque eu não quero ser viciada nisto para o resto da vida. Não tem que ser viciada, enquanto for preciso você vai tomar, e depois a gente vai começar, eu vou mandá-lo ao seu médico para começarmos a fazer o desmame, porque a gente vai curar a raiz disto. Mas há outras
que às vezes as pessoas vêm com depressões, mas que não é preciso medicação. Portanto, é preciso, a gente sente, um psicólogo sente quando é que nós podemos trabalhar e ficamos atentos para ver quando é que é preciso. E há outras pessoas que não é possível, e por isso essa coisa de esta coisa muito acérrima contra a medicação pode ser perigosa, porque há casos em que a pessoa tem mesmo que dizer assim: você tem que ir amanhã procurar um psiquiatra, começa a tomar uma coisinha para essas ideias atenuarem um bocadinho, a gente nivela os seus níveis cerebrais de hormonas, e aí, porque senão para já nem dá para trabalhar, a pessoa está sempre a chorar e a pensar que quer morrer todos os dias. Mas é possível também o sintoma ser uma apatia em vez de um choro. Ou seja, a pessoa não conseguir... E eu pergunto isto porque... apática, e pode ser tão desesperante. Tenho o caso de uma pessoa próxima que está... Ou seja, eu estou a reconhecer que está a começar a entrar possivelmente numa depressão, e o primeiro sintoma que está assim a ser super óbvio é o não conseguir dormir. Pronto. E eu disse, pronto, e aconselhei isso, de ir a um psiquiatra e não sei o quê, e a partir do momento em que tipo, toma uma coisa e a primeira noite que dorme é logo... porque depois é um perigo tão grande entre, quer dizer, o não dormir leva a pessoa à loucura. Leva. E nós somos mães, não é? Quando os nossos filhos são pequenos e nós temos privação de sono, há momentos em que... Sim, desesperante. Eu lembro-me do Mateus ser bebê e eu estar tipo a embalá-lo, eu estava tão cansada, e ter um momento em que eu vou tirar este bebê pela janela. Tipo, sim. Pá, deve ser um pensamento completamente... E eu tive uma depressão pós-parto, portanto, também isso é perigoso. E então, ou seja, a nível dos sintomas é primeiro como é que se pode reconhecer, e depois é também outro sintoma que eu estou a ver é a confusão mental, no sentido de é tudo muito complicado, é tipo, ok, eu agora tenho que pôr este livro na estante. É horrível. Epá, mas eu agora... Como é que eu agora vou pôr este livro na estante? É isso. Isto, tu reconheces isto? Sim. A pessoa só de ter que fazer um telefonema ou mandar uma mensagem, a pessoa pensa assim, mas como é que eu vou fazer isto agora? E pior, porque não é compreendido à volta, porque te chamam preguiçosa. Pronto, exatamente. E eu queria te perguntar isso, que é para quem está à volta, como é que podemos ajudar? Porque há muito aquela coisa do não penses nisso, é possível, eu vou-te ajudar a solucionar. Mas quando uma pessoa está nesse estado e tem um desequilíbrio químico a esse nível, qual é a melhor forma das pessoas à volta conseguirem ajudar e evitar que venham a acontecer coisas piores, como tu tiveste, não é? Que tiveste pensamentos suicidas, tiveste uma tentativa de suicídio. Aqui duas coisas, que é, às vezes as pessoas não querem ser ajudadas, as pessoas estão nessa situação, e infelizmente às vezes nós temos que respeitar, porque a pessoa... Tu querias ou não querias? Eu queria, e portanto procurava, eu era daquelas que procuravam, quero um psiquiatra, experimentei psicoterapia, psicanálise, enfim, pronto. Mas há pessoas que não estão e precisam ainda elas têm que ir mais fundo, as pessoas às vezes têm que tocar ali num fundo. Depois, se a pessoa quiser ser ajudada, nós também temos que ver o nível de compreensão e de aprofundamento espiritual que essa pessoa tem, porque muitas vezes, se for uma pessoa de mais clássica, digamos assim, mais mainstream, digamos assim, vamos recomendar os sítios clássicos. Então, os sítios clássicos são, por exemplo, vai a fazer uma psicoterapia, vai ao médico, psiquiatra, não é? Depois, se for, nós movemos também as duas nesse meio, uma pessoa com mais mundo espiritual, nós as duas também sabemos que as plantas também podem ajudar, as tomas de plantas, aqui em Portugal, há microdosagem. Sim, depende, porque se houver patologias associadas, exatamente, tipo sei lá, tem que se ter cuidado, uma pessoa maníaca ou uma pessoa com tendência à esquizofrenia, não pode. Não, exatamente, portanto temos que ver o que é possível e o que é que não é? E pronto, e tentar ser útil a essa pessoa, mas... Aquela coisa de, eu gosto de dar este conselho, haja como, às vezes digo às pessoas, haja como a formiguinha, mesmo, porque são dois mundos, Vera, porque tu cá dentro, tu podes estar a achar que não vales nada, que vais morrer, mas há uma parte, há o teu eu superior que pode ver que aquilo é uma distorção. Muitas vezes nós conseguimos observarmos a nós mesmos e dizer assim... Eu acordo, por exemplo, acontece-me, eu não estou deprimida, não é? Mas acontece-me, todos temos dias maus, porque é diferente de uma depressão, mas imagina, eu vejo,
eu estou a ter maus pensamentos de manhã quando os maus pensamentos me vêm mais, não é? Então, vêm maus pensamentos, mas há um eu superior, uma parte de mim, que se consegue observar e diz, eu sei que isto é mentira, que a partir daqui a 2 horas isto começa-se a dissipar, então é melhor eu não dar muita confiança a isto que se está a passar. Então o que é que eu faço? Ajo como se aquilo não me dominasse. E é o que eu começo a aconselhar as pessoas que já estão não só que comecem a fazer um acompanhamento medicinal ao outro, mas também que comecem, que o seu eu superior observe e veja, isto não é real, você não pode tocar no desgosto que está a ter em relação a si. Esses pensamentos todos negativos é só uma energia, não consegue apalpar. E depois continua a fazer as coisas como uma formiguinha, sabes? A formiguinha, tu observas a formiga e ela vai com um pauzinho muito pequenino, tem uma missão dela. E a gente olha para a formiga e pensa assim, mas só com este bocadinho não vais fazer a diferença. E se tirares a coisinha que ela tem na boca, ela pode ficar um bocadinho frustrada, mas volta atrás, vai buscar outra e vai. Então aquilo que eu aconselho é a pessoa continuar a fazer as coisas como uma formiguinha. Levanta-se, faz a cama, mesmo que demore 1 hora a fazer a cama. Depois tem que ir, estou a inventar, tem que ir à Segurança Social, verte-se, quer morrer, porque pensa, como é que eu agora vou enfrentar a senhora da Segurança Social, as perguntas que eu tenho que fazer. Mas, nem que demore a manhã toda, fica ali a ganhar coragem. Depois come, vai comer uma coisinha que lhe faça mais ou menos bem, não tem que ser, porque às vezes a pessoa, quando está nesse muito lower self, portanto no eu inferior, só quer comidas que lhe fazem mal. Mas de vez em quando eu aconselho uma refeição por dia que seja mais ou menos um legumezinho ao outro. E para quem está de fora, achas que pode ser útil respeitar esse ritmo? Pois, é isso. Portanto, ao mesmo tempo que tu dizes que tu compreendes e não estás a acusar a pessoa de preguiçosa, tu tens que picá-la um bocadinho para fazer. Não, manda a tua mensagem, vá. Então eu ajudo-te, mando esta, mas tu mandas esta. E pode parecer coisas pequeninas, mas a pessoa que se conseguir mandar já ganha um bocadinho de autoestima. Eu consegui mandar isto. Agora vais, não sei a proximidade, mas independente da nossa proximidade, imagina que tu vives com a pessoa, ou imagina que é uma pessoa que está contigo todos os dias. Não, mas agora vais, ok, a isto podes não ir, mas a isto vamos fazer isto. Ou imagina que trabalhas com a pessoa. Não, este texto tu consegues passar. Estás a perceber? E a pessoa vai fazendo, enquanto se está a tratar, acorda um bocadinho cedo, sim, vamos. Vai cheio de neuras, apático ou a chorar, a tomar banho, mas toma o seu banhinho, estás a perceber? E tudo isto em conjunto vai criando uma metamorfose. Bem, Marta, super obrigada pela tua partilha também e pelo teu ponto de vista. Nós já estamos aqui. Eu queria só dar uma palavrinha do livro e do espetáculo. Claro, claro que sim, estamos aqui a chegar ao fim, mas para ter esse tempo, depois ainda vamos continuar aqui a conversa para Patrons, só para Patrons, só para os patronos. Portanto, se fores patrono, ainda nos vais ouvir aqui mais um bocadinho. Mas sim, quero que fales então do espetáculo e do livro que acabaste de lançar. Exatamente, então. O espetáculo as sessões de janeiro já estão esgotadas, mas há 2 datas para fevereiro, para já. Depois também tenho Conversas Sérias, que para já também está esgotado, mas fiquem atentos no meu Facebook, conseguem ver outras datas que eu possa abrir. E em relação ao livro, o livro, eu sei que se diz muitas vezes isto, mas eu sinto mesmo isto, é o meu livro, eu já não escrevi há 10 anos, achei que nunca mais ia escrever um livro, a minha editora convenceu-me a fazer uma compilação de textos que eu já escrevia desde 2016 no Facebook e noutros sítios, e eu trabalhei esses textos. E porquê que é o livro mais importante para mim até hoje? Porque é o único testemunho que eu tenho, porque há 9 anos divorciei-me e foi quando eu comecei com este caminho espiritual de forma mais séria e de investigação interior, e este é o único testemunho que eu tenho deste processo que eu passei, que foi muitas vezes convulso e sofrido, de olhar para dentro, de deixar de ter medo, não é? Porque nós todos recorremos a muletas para não sentir o que está aqui dentro. A muletas seja comidas, compras, tudo o que a sociedade ocidental nos oferece, diversões e de dispersões, eu usei como batota para não olhar para dentro. E este livro é esse ganhar de intimidade, esse flerte que comecei comigo mesma, até chegar a este sítio que se chama Um Lugar Tranquilo, que é como se chama o livro.
Que lindo, Marta, muito obrigada. Tu não tens Instagram, mas podemos seguir-te no Facebook, tens a página do Facebook. Ou então, como eu não tenho Instagram, no teu canal de YouTube. No canal de YouTube que se chama Marta Gauthier, mas como há pessoas que não têm Facebook, eu costumo dar um e-mail que é inscrições sem tilde e sem cedilha, Marta Gauthier, portanto, inscrições Marta Gauthier, tudo pegado, @gmail.com. Às vezes, se quiserem perguntar informação sobre as meditações que eu dou, onde é que são, como é que se passa e outras coisinhas que eu possa fazer, está bem? Boa, muito obrigada, Marta. E agora a última pergunta de sempre, que é: qual é a tua ecológica de vida? Eu acho que quando tu me perguntas isso tem a ver com se eu conseguir, que é o que eu tenho, a que me tenho dedicado nos últimos anos, se eu conseguir ter hábitos cada vez mais simples, quanto mais simples, como sabes, o maior luxo não é dinheiro, é tempo. E portanto estas duas coisas, ter tempo, que é, eu dou um número limitado de consultas por dia para ter tempo, para as minhas meditações, para não fazer nada, para conseguir se lançar um espetáculo, conseguir ter tempo e dedicação e amor para fazê-lo, para pensar nos detalhes, portanto tempo e a vida simples. E se eu conseguir, eu já percebi que se eu conseguir alimentar-me bem, meditar, dormir, eu preciso de 5, 6 horas pelo menos, dormir a minha sesta, eu fico espiritualmente mais evoluída, eu fico mais focada, eu fico mais evoluída. Então essa é a minha ecológica de vida. Obrigada, Marta. Obrigada também.